Então, nosso problema vai ser resolver estas equações. Bom, nós temos uma equação que é trivial, que é a equação número 5. A solução é trivial. Então, 5 implica que θ é simplesmente uma função da forma θ0 mais ômega-t. θ0 e ômega maiúsculo constantes. Eu vou supor que esse ômega maiúsculo é diferente de zero, porque senão o problema fica trivial demais e perde a maior parte do interesse. Então vamos supor que ômega não é zero, tá? Ômega maiúsculo, essa constante aí. Bom, nós agora temos essas três equações e mais as equações de vínculo para resolver. Nós podemos fazer o seguinte. Esta equação número 3 diz que o primeiro multiplicador de Lagrange é mx dois pontos. Mas se nós usarmos a equação de vínculo número 1 e tomarmos a derivada dela, nós podemos substituir x dois pontos em termos de derivadas de φ e de θ, que já é conhecida como função do tempo. Então, como θ já é conhecida como função do tempo, isso aqui, derivando essa equação em relação ao tempo, nós obtemos x dois pontos como função de φ e suas derivadas. E, portanto, da λ1 como função de φ e suas derivadas. Nós podemos fazer exatamente a mesma coisa com λ2. No lugar de y dois pontos, escrevemos a derivada disto aqui, usando a equação de vínculo número 2. E isso vai dar o segundo multiplicador de Lagrange em termos de φ e suas derivadas. Se nós substituirmos aqui, o resultado será uma equação diferencial que só envolverá φ. Tudo mais que aparecer, o que envolver θ, já é conhecido como função do tempo. Tá bom? Então, a ideia é exatamente essa. Nós vamos eliminar os multiplicadores de Lagrange, λ1 e λ2, da equação 6, combinando a equação 3 com a equação 1 e depois a equação 4 com a 2, e vamos ver que tipo de equação diferencial vai aparecer para o φ aqui. Tá bom? Se nós combinando 1 e 3, olha o que acontece. O λ1 pode ser escrito assim. λ1 é m vezes x dois pontos. Mas x dois pontos é a mesma coisa que ddt desse produto aqui. Ou seja, m r φ dois pontos seno de θ mais mr φ ponto ddt do seno de θ, que é θ ponto cosseno de θ, mas θ ponto é o ômega maiúsculo. Então isso aqui vai dar m r φ ponto ômega cosseno de θ. E agora nós fazemos a mesma coisa com as equações 2 e 4. Isso vai dar λ2 igual a my dois pontos, ou seja, m r φ dois pontos cosseno de θ menos m r φ ponto ômega maiúsculo seno de θ. Chamemos essas equações de 7 e 8. Agora substituímos 7 e 8 em 6, no segundo membro aqui da equação 6. Tá bom? Então, substituindo
A primeira impressão é de que essa equação aqui vai ficar enorme, porque cada lambda é uma soma de dois termos, né? Então vamos substituir aqui e aqui, isso vai dar um total de 4 termos. Mas há um cancelamento da maioria dos termos e o resultado final, depois das simplificações, é simplesmente essa equação aqui, ó. No lambda 2 aqui, ó. Isso aqui é só o my dois pontos. Falta subtrair mg seno de alfa. Então esta aqui é a equação correta para o lambda 2. Então o resultado final para o φ dois pontos, depois das simplificações, é cosseno de θ, que eu vou substituir aqui por sua forma explícita como função do tempo. Esta equação, então, chamemos de 9. Essa equação diferencial aqui é trivial. É resolvida por duas integrações sucessivas. Isso aqui é uma função de t conhecida. Então, duas integrações da equação 9, duas integrações de 9 dão o seguinte resultado. φ de t é igual a um termo linear e menos essa é a solução geral daquela equação número 9. Onde φ0 e ômega minúsculo são duas outras constantes de integração, tá? Com φ0 e ômega constantes. Essa solução, é óbvio, só vale para ômega diferente de zero. Há um ômega ao quadrado no denominador. Se ômega for zero, a equação tem que ser tratada separadamente. Ó, então, nós já encontramos a solução geral para θ como função do tempo, para φ como função do tempo. Falta encontrar a posição do centro de massa num tempo qualquer, ou seja, x de t e y de t. A maneira mais simples de fazer isso é recorrendo às equações de vínculo. Ó, relembrando as equações de vínculo. X ponto menos Rφ ponto seno de θ. Ó, então vocês vejam, essa equação, né, é a mesma coisa que x ponto igual a r φ ponto seno de θ. Mas o segundo membro é uma função do tempo conhecida, tá? O θ é essa função de t e o φ é essa função de t, tá? Então, integrando esta equação, obtemos x de t igual a x0 mais uma expressão relativa, eu vou escrever mais para a esquerda. X de t é dado por x0 mais é uma expressão relativamente grande, mas nada assustador.
vezes cosseno essa é a expressão para a coordenada x como função do tempo. x0, obviamente, é uma outra constante de integração. Tá? Fazendo o mesmo para y, ou seja, nós usamos a equação de vínculo y ponto menos rf ponto cosseno de θ igual a zero e fazemos uma integração. O resultado é o seguinte: y0 mais esse mesmo fator aqui, com sinal positivo, e aqui, multiplicando, aparece seno de θ0 mais ômega t, em vez do cosseno. Y0 é uma outra constante de integração. Isso aí é a solução completa deste problema da moeda que rola sem deslizar ao longo desse plano inclinado e também sem tombar. Tá bom? Observações finais sobre esse exemplo. Resumindo aqui, né? O ângulo θ como função do tempo é isso que está aqui entre parênteses. Φ como função do tempo é esta expressão aqui. E x e y como função do tempo são dados por essas expressões aqui. Então é a solução completa do problema.